o nosso Espírito, nosso anjo guardião, que nos intuiu para que possamos vir essa noite à casa espírita, recolher os bálsamos de energia e de paz que precisamos. Que assim seja. Muito bem. A minha proposta hoje é para falar. A minha proposta hoje é para falar sobre a ressurreição segundo a doutrina espírita. A ressurreição é um dos aspectos mais extraordinários do cristianismo, um dos aspectos mais extraordinários de todo o Evangelho de Jesus. Então, aquele momento da ressurreição de Jesus foi de um significado ímpar para os seguidores do Cristo naqueles instantes, a tal ponto de que eles se transformaram. Eles partiram daquele momento e doaram a sua vida para levar o Evangelho a todas as pessoas, a todos os cantos possíveis naquele momento. Mas para a gente entender a ressurreição a partir do conhecimento espírita, penso que seja necessário a gente fazer uma reflexão do que é ressurreição. Qual a origem da ressurreição e como que a doutrina, como as outras doutrinas religiosas cristãs enxergam a ressurreição. Para que após a gente possa, sim, entender como a doutrina espírita enxerga isso. Bom, para a gente começar a entender, ressurreição é uma palavra latina que vem e tem a sua origem na palavra grega anástase. E essa palavra grega, ela tem como significado levantar-se, erguer-se, colocar-se de pé, ressurgir. Bom, o judeu da época do Cristo entendia que quando uma pessoa morria, ele não definia isso como uma morte, mas sim como um deitar. Aquela pessoa deitou e ficou imóvel. Então a ressurreição naquela época era entendida como um voltar à vida daquelas pessoas que morriam, num processo de se reerguer, num processo de ressurgir diante da vida. Bom, quando a gente estuda conhecimento judaico de uma forma geral, e tudo que está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de forma específica, a gente vai entender que o seu vocabulário, as suas expressões eram ainda assim um pouco pobres em significado, pobres nas suas expressões. Ao passo que, se nós olharmos para a história, veremos que poucas pessoas, poucos estudiosos conseguiam olhar para o seu próprio ensinamento da Torá, dos ensinamentos do seu povo, e entender ali na profundidade que aquele ensinamento tinha. O que aquelas palavras significavam, o que aquelas imagens e aqueles simbolismos teriam de significado para a vida de todo mundo. Diante de todo esse contexto. E isso Kardec também vai tratar. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4, Kardec vai falar justamente sobre isso. Olha só o que Kardec vai dizer. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. E ele conclui dizendo: acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato podia ser dado. Então aqui Kardec reafirma aquilo, que eles tinham um conhecimento vago, a grande maioria das pessoas, que eles sabiam que todas as pessoas que um dia desencarnaram, morreram, iriam voltar à vida, mas não sabiam como que isso ia acontecer, de que fato isso ia se proceder. Bom, entendendo esse fato, na época de Jesus, o conceito de reencarnação, de ressurreição, o conceito de ressurreição estava muito em voga. Era um conceito que as pessoas estavam tratando com
com muita intensidade, esperavam aquele conceito de uma forma muito intensa, esperavam pela ressurreição. Eu acho que aqui cabe a gente fazer duas perguntas muito importantes. Por que os judeus esperavam tanto a ressurreição? E qual a origem dessa expectativa? Então, quando a gente olha a história, né, e a gente fazer uma regressão nos últimos 600 anos antes de Cristo, na história do povo judeu, a gente vai ver que eles sofreram muito. Sofreram com as invasões, sofreram com as guerras, o seu povo foi escravizado, o seu povo foi colocado em prisões em outros países, cativos, principalmente pelos babilônios e depois deles pelos próprios romanos. Então, em determinado momento, mais precisamente, depois de tanto sofrimento, mais precisamente lá no cativeiro da Babilônia, eles começaram a refletir sobre todo esse sofrimento e criaram a expectativa da vinda do reino dos céus, do reino de Deus, que iria trazer para aquele povo judeu a paz e a prosperidade que eles esperavam. Mas só que aí tinha um problema. Bom, se a paz e a prosperidade viriam com a vinda do reino dos céus, com o reino de Deus, como é que ficariam aqueles que morreram, já tinham morrido? Seriam esquecidos? Somente os vivos teriam a capacidade de gozar as benesses do reino? Foi aí que veio o conhecimento, veio a ideia de que a ressurreição iria acontecer para todos aqueles que já haviam partido, que eram os que morreram, ressurgiriam do pó novamente. Bom, só que durante toda a história do povo judeu e da história da humanidade não teve nenhum fato que se estabeleceu até aquele momento de uma ressurreição. Nenhuma ressurreição havia acontecido. Até que a ressurreição de Jesus acontece. Acontece de uma forma absolutamente esplendorosa. Um fato, a ressurreição é algo extraordinário naquele momento, que nunca aconteceu na história da humanidade em qualquer uma das nações. Então transformou as origens do cristianismo de uma forma forte e muito presente. Então conta-se que Jesus trouxe uma vitória para o principal inimigo do ser humano, que foi a morte. Então, quando a gente analisa esse contexto, entendendo as origens da ressurreição na história judaica e, consequentemente, na história cristã, a gente vai entender o que a ressurreição é para a vida dos cristãos hoje em dia. E todos os cristãos entendem a ressurreição, na sua maioria, maioria das suas doutrinas, à exceção da doutrina espírita, como a ressurreição de Cristo, como aquele evento fundamental, aquele evento central para a fé cristã, que traria a seguinte consequência, ou seja, a ressurreição do Cristo é sinal da presença da divindade de Jesus. Ou seja, Jesus é um Deus para as doutrinas cristãs. Um Deus que trouxe e pregou para todos a vida eterna, para todos que o crescem nele. Vida eterna essa que traria para as pessoas que o crescem a possibilidade de estar na presença de Jesus, na presença de Deus, no paraíso, em contemplação eterna. Esse é o conceito geral, sem aprofundamentos das grandes doutrinas cristãs no mundo. Bom, entendendo esse processo, agora vai ficar mais fácil a gente entender o que é a ressurreição para a doutrina espírita. E a doutrina espírita entende, num primeiro momento, que a ressurreição não é só para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, são para todas as pessoas. E Jesus vai deixar claro, inclusive, no seu evangelho. No evangelho de João, no versículo 29, capítulo 5, olha o que Jesus vai dizer sobre isso.
Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que Jesus está falando aqui para nós, que todos terão a ressurreição, todos, mas em condições diferentes. Emmanuel vai tratar isso no livro Pão Nosso, capítulo 127, ele vai nos mostrar como é que é esse processo. Ele vai dizer o seguinte: aqueles que se esforçarem perseverantemente no desenvolvimento rumo à espiritualidade santificadora terão a ressurreição da vida. E aqueles que se comprazem no mal terão a ressurreição da condenação. Ou seja, todas as vezes que eu criar um esforço na espiritualização da minha vida, na aproximação da moralização da vida, para que eu encontre Deus com mais presença dentro do meu convívio, eu terei, dentro desse contexto, lá na frente, a ressurreição da vida. Mas todas as vezes que eu me comprazer com o mal, todas as vezes que o mal fizer parte da minha vida, do meu sentimento, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, de todas as expressões do mal possíveis, eu terei a ressurreição da condenação. Bom, até esse ponto, ele está muito parecido com as propostas das religiões e doutrinas cristãs que nós temos aí. Mas aqui começa a diferenciação na doutrina espírita, onde Emmanuel vai dizer o seguinte, que a ressurreição é ressurgimento. Primeiro passo. Emmanuel volta para o significado da ressurreição lá no cristianismo primitivo e vai dizer o seguinte: e o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Ou seja, a ressurreição, ela é para quem faz o bem, quem se transforma em um ser humano do bem, mas é aquele que é também a ressurreição, é a oportunidade para aquele que vai fazer o mal. Todos que vão fazer o mal, todos que se comprazem em atitudes negativas, terão a condenação, terão uma vida de sofrimento. Mas também terão oportunidades para reparar esse mal que fez em outras vidas, sofrer com esse mal que fez, aprender com o sofrimento dele, para assim reconstruir e ter a oportunidade da ressurreição da vida. A ressurreição que é a proposta de Jesus Cristo. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai definir assim a ressurreição dentro do Espiritismo. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Ou seja, para a doutrina espírita, a ressurreição não é ociosidade, não é contemplação, não é um espírito chegar do outro lado e ficar tocando harpa pela eternidade junto de Deus. Isso não é ressurreição. Ressurreição para o espiritismo é vida com trabalho, é vida com criação, com criatividade, com transformação e com crescimento. Daquilo que Emmanuel também vai definir no livro Vinha de Luz. Todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Ou seja, nós estamos aqui para crescer. Ressurreição é quando nós chegaremos, mas também é o caminho. É o caminho de nós entendermos as realidades. É como eu me comporto com as pessoas, como eu me comporto em sociedade, no mundo, como eu entendo esse mundo, como eu absorvo as verdades transcendentes da vida, que me dão mais força e segurança para me relacionar com as pessoas e com todos os momentos decisivos que nós vamos passar. É compreender a passividade, a compreensão, a tolerância, a paciência, o perdão e tudo mais que é necessário. Por isso, meus amigos, que ressurreição, para o Espiritismo, a ressurreição de Jesus Cristo é o coroamento de uma jornada. É o coroamento de uma jornada. Com
com diferentes passos, etapas, atitudes e ações. Quando eu entendo esse contexto, fica fácil entender que para a doutrina espírita a ressurreição tem dois sentidos. O primeiro sentido é do corpo, através da reencarnação, porque a reencarnação é uma etapa. A reencarnação é um processo que eu preciso para atingir a ressurreição final. A reencarnação. A reencarnação é essa ponte fundamental, ou seja, se eu não aprendo o que é necessário agora, se eu me desvio do caminho, eu vou voltar quantas vezes forem necessárias, para que eu possa trilhar o caminho correto, o caminho reto, o caminho do bem. O segundo sentido é o sentido da transformação moral, compreendendo consciencialmente as verdades fundamentais da vida. Como eu me relaciono com o próximo, como que Deus, através de Jesus Cristo, dos Espíritos, tem a nos ensinar essa forma de chegar até Ele. Fica mais fácil compreender a partir dessa forma. E aí, meus amigos, a nossa vida física, a vida de encarnação, a vida aqui, a vida física, a vida de encarnação, presta atenção, todos nós devemos buscar, diante de todos esses fatos, a ressurreição. Todos nós devemos buscar o ressurgimento. O ressurgimento não só do ponto de vista material, mas fundamentalmente do ponto de vista espiritual, principalmente do ponto de vista espiritual. É para isso que a gente está aqui. É esse o meu propósito, o propósito de cada um de vocês. A gente nasceu para se transformar num ser humano melhor. A gente nasceu para trilhar esse caminho de renovação, da busca lá na frente da nossa ressurreição plena junto ao Cristo. Tem um livro chamado Contos e Apólogos, do Chico Xavier, que é ditado por Humberto de Campos. São vários contos, cada capítulo, um mais bonito que o outro, mas um dele vai falar para nós sobre o reino das borboletas. É uma fábula, vai se encaixar nisso que a gente está tentando passar aqui para vocês. Conta que uma borboleta linda, esplendorosa, desce até o ninho onde estão as larvas e vai dizer para elas: não temam, eu sou sua irmã de raça. Estou aqui para lhe trazer esperanças. Vocês um dia serão como eu, terão asas, poderão voar, poderão se alimentar dos néctares das flores, terão a capacidade de voar às alturas que nunca conseguiram, terão a possibilidade de sentir o cheiro e o perfume e o licor das flores, ir às copas das árvores, voar para o firmamento e enxergar as belezas que o mundo tem. Mas para isso, vocês terão que ter calma, fortaleza, paciência, porque muitos da nossa raça que ainda não atingiram esse patamar irão dizer que isso é impossível, irão mentir para você, irão dizer que a vida real é essa vida onde nós rastejamos pela lama e pela terra. Irão dizer para vocês, porque estão imbuídos de uma ilusão diante da vida que estão impregnados. Então, digo a todos vocês, se esforcem para combater os desvios do caminho, se esforcem para lutar e seguir esse caminho que eu estou falando para cada uma de vocês. Essa borboleta, podemos fazer uma analogia com a presença viva de Jesus em cada um de nós. Jesus veio até nós e disse para nós que nós podemos ressuscitar, chegar às alturas onde Ele chegou. Mas que para isso precisamos sim ter calma, precisamos ter fortaleza, precisamos ter paciência, esperança e principalmente nos esforçar para atingir esses patamares.
nas suas cartas à comunidade de Efésios, ele vai dizer o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Os espíritos, e se vocês leem as obras da doutrina espírita, muitos espíritos estão dizendo para nós que nós estamos em consciência de sono. Sono em relação às verdades transcendentes da vida. Que nós estamos dormindo em relação àquilo que nós precisamos fazer. Que somos como mortos, vivos, mas como mortos em relação àquilo que é o nosso principal objetivo aqui. Que nós precisamos despertar para essas verdades. Que não basta vir uma vez por semana na casa espírita somente. Que não basta somente divulgar mensagens nas redes sociais sobre alguma coisa que você gostou. Nós precisamos nos aprofundar nos ensinamentos. Que isso é importante, já é um caminho, mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos despertar para a vida verdadeira. Reconhecer nas verdades que Jesus tem a ponte fundamental para a nossa salvação. Isso é verdade, a gente pode voltar para aquele pensamento da doutrina cristã que diz que a ressurreição de Jesus é o ponto fundamental para a fé cristã. Para a fé cristã que lhe proporciona, segundo essas doutrinas cristãs, a crença em Deus, de que Deus vai proporcionar, que Jesus vai proporcionar a vida eterna. Mas a doutrina espírita, ela vai mais além do que a crença. Ela vai dizer que a fé é a fidelidade, é a confiança em Jesus. A fidelidade e a confiança implica num relacionamento próximo com Ele, que gera cumplicidade, que gera atitude, onde cada uma das partes tem o seu papel, onde eu me esforço para me aproximar de Jesus, e ao passo que Jesus enxerga o meu esforço, ele se esforça em se aproximar de mim e me fortalecer nessa vida. A doutrina espírita diz para nós, como a gente falou, que a ressurreição é o coroamento de uma jornada. Então a fidelidade e a confiança no Mestre Jesus é essa caminhada, é essa jornada, na qual nós precisamos estar junto dele, confiar nele, estar ao lado dele, porque para a doutrina espírita Jesus é nosso guia. E como é que o nosso guia vai mostrar o caminho se eu não estou ao lado dele, se eu estou distante dele? Eu não vou conseguir enxergar esse caminho. Então eu preciso estar perto dele. Eu preciso estar junto do Cristo, entendendo a sua proposta, para entender o seu caminho. E quem sabe, lá na frente, todos nós possamos um dia